Sim, consigo gravar, mas Ah, tem que parar a partilha. tudo bem. Agora já está a gravar. Pronto. Então, boa tarde a todos, e bem-vindos às Jornadas de Turismo e Segurança. O vídeo que acabamos de ver é um vídeo promocional para a atividade turística no Egito. O risco que ficamos encarregues de explorar para esta apresentação foi o risco de guerras e instabilidade política, sendo que este trabalho foi elaborado por Cid. André Ferreira, Bernardino Tambá, Cláudio Ferreira, David Antunes, Inês Almeida, eu, Mariana Barbosa, Patrícia Almeida e Pedro Marques. Somos todos do segundo ano de licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios. Boa tarde a todos. Eu irei agora fazer o enquadramento teórico sobre o risco escolhido. O risco de guerras e instabilidade política refere-se aos riscos reais e percebidos que um indivíduo sente em relação a um destino turístico. Também há a possibilidade do indivíduo se envolver em situações de conflito maior ou menor gravidade, desde guerras civis, disputas locais, situações de instabilidade política ou social, no momento do consumo de produtos turísticos, seja no país de destino ou país de origem. Este é um fator importantíssimo que os indivíduos têm em conta antes de realizar as suas viagens e que pode muitas das vezes ser um elemento fulcral no desenvolvimento turístico de uma região, pois o turismo é bastante sensível ao ambiente político. A instabilidade política está relacionada com a propensão para mudança de regime ou de governo, mudanças políticas e instabilidade nas medidas governamentais. É possível constatar que a instabilidade política teve uma subida acentuada nas últimas décadas, devido a inúmeros motivos, como a corrupção, a economia dos países, golpes de Estado, insatisfações das populações com os governos e políticas públicas sociais praticadas. Este risco, quando associado ao turismo, pode impedir o crescimento do mesmo. Países politicamente instáveis e ou em guerra enfrentam desafios como a retirada de investimentos estrangeiros e a imagem pública negativa quando os governos tentam implementar estratégias de planeamento turístico, ou ainda a destruição de infraestruturas turísticas
isto na vertente do risco de um ambiente de guerra. Consequentemente, há uma limitação do conforto e segurança dos turistas. Organizações como a Unesco têm um papel importante na promoção do destino, procurando encorajar a identificação, proteção e preservação do património cultural e natural a nível mundial. Em contrapartida, muitos destes tesouros estão sujeitos a danos ou destruição devido a guerras, ataques terroristas, motins políticos, etc. A restauração destes patrimónios nacionais requer um planeamento a longo prazo e muitas vezes dispendioso, planeamento este que governos instáveis não conseguirão gerir nem manter. Posto isto, é necessário não apenas políticas de preservação e proteção do património, mas também políticas de gestão de crise para evitar o desaparecimento do turismo patrimonial. De um ponto de vista teórico, segundo a teoria de Lancaster, esta prevê que os turistas consomem certas características de um destino turístico em vez de um só bem, a menos que um país apresente características únicas, específicas e valorizadas que só se encontrem naquele local, os turistas tendem a mudar facilmente para outro destino se forem confrontados com violência. Isto quer dizer que se um país apresentar um ambiente acolhedor, um clima ensolarado e belos monumentos e praias, mas se for um país em que existem bastantes eventos de violência, os turistas poderão facilmente encontrar outro destino com as mesmas características benéficas em que não esteja presente o risco de instabilidade política e ou guerras. Como Richard e Wong colocam, o turismo é frequentemente uma das primeiras vítimas da morte, guerra, revolução. Mesmo que as áreas turísticas sejam seguras, o turismo pode diminuir vertiginosamente quando as condições políticas parecem instáveis. Os turistas simplesmente escolhem destinos alternativos. Por exemplo, segundo um estudo realizado pela Universidade de Coimbra e pelo Politécnico de Viseu, é possível constatar que entre 2002 e 2016, Portugal beneficiou pelo facto de ter havido vários conflitos aliados ao terrorismo em diversos países da Europa e que afastou um alargado número de turistas, sobretudo europeus, asiáticos e norte-americanos. Isto deveu sobretudo a Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo e sem qualquer risco de incidentes terroristas. Em suma, as questões de estabilidade política e relações políticas dentro e entre Estados são extremamente importantes na determinação da imagem dos destinos, nas regiões geradoras de turismo, no risco e na segurança real e percebida dos turistas. Ora, antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Cláudio da Vida e antes de mais quero começar por agradecer a presença de todos vocês em mais umas jornadas do turismo e da segurança. Vamos agora passar para os nossos casos de estudo de destinos afetados, começando então pelo Líbano, e vamos abordar quais foram os impactos que a guerra trouxe na atividade turística deste país. Relativamente ao ponto sobre a evidência dos impactos na atividade turística, devemos começar por explicar que a Guerra Civil Libanesa ocorreu entre 1975 e 1990 e foi o resultado de uma política fracassada de divisão de poderes entre diferentes grupos confessionais, destacadamente os cristãos maronitas, os drusos e os muçulmanos, que acontece desde os tempos em que o Líbano era uma província do Império Otomano. De uma forma direta do contexto mundial, a Guerra Fria e regional na criação do Estado de Israel no Médio Oriente em 1948. Esta guerra foi marcada pela forte presença de destruição em Beirute, na capital do Líbano, e estes foram elementos fulcrais para entender os processos políticos e de segurança neste país. Passando agora para a parte estatística, para termos uma boa base de investigação de dados no que diz respeito às estatísticas de turismo, como as chegadas de turistas ao Líbano, serão apresentados então estes dados relativos ao conflito no país, que teve início em 2011 e ainda não possui uma data de fim. Por serem dados mais recentes, podemos ter uma maior percepção dos valores estatísticos, visto que nos anos em que a Guerra Civil teve local, possivelmente ainda não existiria tanta atividade turística como hoje acontece. Relativamente aos dados na atividade turística, este gráfico consegue mostrar-nos o número de chegadas ao Líbano entre 1996 e 2018. Para além de verificarmos que o número de chegadas era bastante baixo em 1996, ou seja, uns anos depois da Guerra Civil neste país,
podemos ainda verificar que o número de chegadas foi aumentando significativamente ao longo dos anos. No entanto, como é possível também ver no gráfico, a partir de 2011, o ano do começo do conflito, o número de chegadas de turistas ao país regrediu significativamente, passando de 2.168.000 chegadas no país em 2010 para 1.655.000 chegadas em 2011, o que constituiu uma descida de 513.000 visitantes. O número de chegadas ao país só voltou a subir a partir do ano de 2013. Ora, como referido anteriormente pelo colega, é possível analisar com a ajuda do gráfico que não tem havido conflitos de grandes dimensões nos tempos mais recentes, de 2013 a 2017, no Líbano, principalmente em Beirute. Não obstante a ausência de conflitos de grandes dimensões, é de salientar que em 2020 houve um incêndio no porto de Beirute em que houve vários feridos e vítimas mortais, sendo que a sua causa não se encontra definida. A Hezbollah é uma força islâmica xiita criada em 1982, durante a Guerra Civil Libanesa, e representa um grupo político-militar composto por cidadãos libaneses. Ora, ainda que a aceitação desta organização seja questionada tanto a nível internacional como interno, uma vez que algumas nações a consideram como uma organização terrorista, o facto é que tem garantido segurança em algumas zonas do Líbano, fornecendo também serviços sociais e assistência médica à sua população. No entanto, é de ressalvar que a força do exército libanesa não é uma força de combate, porém assume uma função de manter segurança no país. Além disto, muitas áreas da cidade são protegidas por muralhas de maneira a prevenir o impacto no caso de vir a acontecer algum atentado. Para além do mencionado, algumas áreas da cidade são controladas pela força da Hezbollah, em que há grande policiamento nas ruas e máquinas em que todos devem passar suas malas de forma a detectar ilegalidades. Ainda no que respeita às boas práticas, entre os países do Médio Oriente, o Líbano é um dos que mais tem atraído o turismo médico. Nos últimos anos tem emergido no país a prática desta atividade, o que é benéfico para a economia do país. Este crescimento é fruto do baixo custo de destino e de profissionais altamente qualificados, um fator importante na tomada de decisão de turistas. Ora, como se pode perceber, o Líbano tem feito pouco ou nada no que respeita às boas práticas para atrair turistas devido ao seu envolvimento na guerra. Passamos então agora ao nosso segundo caso de estudo, o Egito, um país que foi seriamente afetado por crises e instabilidades políticas, o que provocou impactos na atividade turística. O Egito, desde o fim da Segunda Grande Guerra, esteve envolvido em cerca de 14 guerras, o que provocou com que a estabilidade política fosse também muito inconstante ao longo do tempo, existindo com alguma frequência um grande número de revoluções. Como disse, a questão política no Egito é muito instável e durante 30 anos o ex-presidente Hosni Mubarak governou o país como um ditador. Em 2011 houve revoltas em todo o Egito contra o mesmo e isto fez com que Mubarak renunciasse ao seu cargo. Nas eleições seguintes, Mohamed Morsi ganhou, mas passados apenas 2 anos foi deposto por um golpe de Estado militar organizado por Abdul Fattah Khalil al-Sisi. O organizador deste golpe foi posteriormente eleito presidente em 2014 e mantém-se no cargo até aos dias de hoje, apesar de manter uma forma de governar muito semelhante aos seus antecessores. Atualmente o Egito mantém-se governado por uma ditadura militar. Antes do risco de instabilidades políticas se ter manifestado de forma abrupta neste país, o Egito registrava um índice alto de chegadas turísticas, chegando em 2010 cerca de 14 milhões de visitas. Mas, infelizmente, com a chegada do período de instabilidade, o número de chegadas desceu imenso, sendo que em 2011 o número de chegadas foi de apenas 9 milhões, mostrando um decréscimo de 33%. Podemos então relacionar assim alguns dos momentos em que se registaram uma descida de visitas turísticas com a existência de conflitos, por exemplo, em 2011, com o início da insurgência de Sinai,
registrou-se uma descida de 33%. Em junho de 2013, Mohamed Othman, que liderava a Câmara de Turismo em Luxor, disse que as taxas de ocupação desceram de 80% para menos de 5% na cidade. Também em 2016 houve uma grande descida no número de turistas, sendo que no ano anterior se deram 2 guerras. O operador turístico Ashraf Ibrahim queixou-se da pressão dos visitados para trazer turistas aos seus estabelecimentos, chegando mesmo ao ponto em que são ameaçados, em que lhe vão queimar os autocarros turísticos se estes não levarem lá turistas. De acordo ainda com o artigo Egypt Sees Growth in Visitor Numbers and Tourism Revenue, retirado do livro The Report Egypt 2018, escrito pela Oxford Business Group, o Egito, após o período de instabilidade política afetada entre 2011 e 2013, implementou uma reforma económica e várias iniciativas para aumentar a atividade turística, que foram postas em prática em 2018, colhendo depois os seus frutos em 2019. Contudo, devido a este aumento, o PIB do país subiu cerca de 2,5%, porém, apesar desta subida em 2017, o desemprego aumentou cerca de 7% comparativamente a 2016, visto que devido ao risco de instabilidade política, os turistas ficam cada vez menos tempo no país. No que respeita às boas práticas, o Egito é detentor de diversas atrações aliciantes a turistas, rico em atrações religiosas e históricas, exemplo de monumentos representativos do passado da civilização egípcia. No entanto, apesar de todo o potencial turístico do país, nos últimos anos tem-se assistido uma instabilidade política que tem gerado manifestações resultantes em confrontos entre manifestantes e polícias. Ora, estes acontecimentos têm gerado alguma desconfiança e instabilidade nos turistas na hora da tomada de decisão das suas viagens, facto que se tem refletido no número de chegada de turistas ao país. Ora, para comentar esta situação, o governo egípcio tem feito esforços significativos na melhoria na segurança e na imagem do país, para que este possa recuperar a atividade turística como outrora tinha. Neste sentido, em 2013, a Egyptian National Competitiveness Council apresentou a estratégia de turismo renovada de 2013 a 2020, baseada no modelo de competitividade que tem por propósito recuperar a atividade turística atingida no ano de 2010, em que o país assistiu ao pico do turismo. Para isso, procuram duplicar o número de chegadas presentes em 2010, de maneira a alcançar 20 milhões de chegadas turísticas. A estratégia pretende ainda potenciar o desenvolvimento económico do turismo e distribuir as receitas do mesmo para a criação de novas empresas e infraestruturas que servem de apoio à atividade turística e assim proporcionar mais mão de obra de forma a criar benefícios sociais para a comunidade egípcia. Pretende ainda transmitir uma imagem clara de que o país já ultrapassou a instabilidade política que outrora viveu e assim tomar medidas para tornar o destino globalmente competitivo. Em 2019 foi fundado o Ministério do Turismo e Antiguidades, de maneira a redirecionar o Egito num dos destinos mais procurados da África e afastar-se da indústria de viagens multifacetadas do país e das ofertas tradicionais de sol e praia. Este Ministério teve por base a fusão de 2 ministérios anteriormente isolados, o Ministério do Turismo e o Ministério das Antiguidades. Sim, pode passar, se faz favor. No que concerne a segurança, existe a atuação permanente da Força de Segurança de Turismo, denominada Tourism Police, que garante a segurança de turistas, onde todos os membros integrantes falam inglês, de maneira a facilitar a comunicação. No acesso a monumentos tais como museus e pirâmides no Cairo, os turistas passam por alguns procedimentos como a verificação de identidade e pelo processo de detecção de metais. Além disso, a polícia tem aplicado de forma mais rigorosa a regra que exige que os operadores turísticos mantenham e apresentem os seus itinerários de grupo. Relativamente aos aeroportos e rotas de voo,
de ressalvar o incidente de 2015 em que foi colocado explosivos num avião russo, que resultou em queda do mesmo e provocou morte de passageiros, abalando a segurança internacional e acentuando a insegurança em viajar para este destino. Ora, perante este acontecimento, a Rússia e o Reino Unido suspenderam voos diretos para o Egito e, de forma a ultrapassar esta insegurança, o governo egípcio investiu na segurança dos aeroportos, no que respeita à monitorização de malas e dos próprios passageiros, incentivando o restauro de voos destes países. No que respeita a novos mercados, o Ministério de Turismo e Antiguidades tem focado em novas estratégias de promoção em mercados turísticos emergentes. Em 2019, o Egito ganhou o prémio do melhor vídeo promocional do Médio Oriente através do vídeo Egypt's People to People, considerado pela Organização Mundial do Turismo. Ora, uma das grandes iniciativas do Ministério de Turismo e Antiguidades é a aposta nas novas rotas turísticas, em colaboração com o Ministério da Aviação Civil, exemplo do mercado asiático através de Japão, China e Vietnã, a mercados mais promissores para o país, o que posteriormente potenciou o número de chegadas de visitantes desses países. Em 2018, a Egyptian Tourism Reform Program introduziu novas normas de classificação de hotéis, que tinha por objetivo garantir que os critérios nacionais de classificação de hotéis atendam aos padrões internacionais, processo que a Egyptian Hotel Association ficou responsável de supervisionar, em que foram contratadas agências de padrões independentes para realizar análises abrangentes em todo o setor. Sim, por favor. Ora, ainda neste mesmo ano, os grupos de hotéis Marriott International e Hilton anunciaram projetos multimilionários em todo o Egito, com conclusões previstas para 2023. Já em 2020, a Organização Development Group da Arábia Saudita anunciou interesse em construir 8 hotéis em 2 anos distribuídos pelo Cairo e arredores. Relativamente às novas atrações, em 2020 foi restaurada a sinagoga Eliel Hanavi, o maior e mais antigo edifício da Alexandria. O processo de renovação deste edifício, que estava em ruínas, demonstra o compromisso do governo egípcio em recuperar edifícios de importância histórica e, por consequência, atrair mais turistas. Como mencionado anteriormente, é parte da estratégia do Ministério de Turismo e Antiguidades em diversificar os mercados emissores do turismo. Neste sentido, a Egyptian Tourism Authority, em colaboração com a Federação Egípcia do Golfo, tem trabalhado em promoção de eventos e espaços desportivos. Na atualidade, existem 20 campos de golfe de luxo em todo o território egípcio, muitos dos quais já sediaram grandes torneios internacionais de golfe. Em 2021, a inauguração do grande museu egípcio, o governo espera que este sirva para atrair mais turistas. O museu é considerado o maior museu a nível mundial com foco nas civilizações. Este será decorado com algumas coleções nunca vistas, exemplo de algumas coleções encontradas no túmulo do faraó Tutankhamun. Além disso, de maneira a aliviar a pressão sobre o aeroporto do Cairo, espera-se que o aeroporto internacional de Sphinx esteja totalmente operacional para o lançamento do museu. A AETA tem feito acordos com operadores turísticos a nível internacional no sentido de chegar a mais público e assim atrair mais turistas. Para isso, estes oferecem diferentes pacotes de viagem, desde pacotes com descontos que incluem visitas a alguns monumentos, pacotes que incluem passeios de cruzeiro ou passeios de barcos típicos à vela pelo Rio Nilo, com alojamento. Por último, o plano de marketing passa por estabelecer parcerias internacionais de marketing e promoção, adotar abordagens de promoções modernas, digitais e competitivas, diversificar os fluxos de receitas e aumentar a resiliência do setor, explorando novos mercados de origem internacional. O website da ETA está programado de maneira a informar os visitantes sobre as principais atrações do destino, sobre as principais atrações e destinos turísticos do Egito. Inclui um mapa interativo com o que cada área turística tem a oferecer, informações turísticas em geral, além do link para baixar o aplicativo ETA.
A ETA também introduziu o hashtag This is Egypt para incentivar os viajantes a compartilhar as suas visitas e descobrir outras experiências. Em 2019, a MOT anunciou progressos na sua campanha de promoção do turismo por meio de parcerias com empresas internacionais de marketing e média, nomeadamente a agência criativa da Nova York Beautiful Destination, a rede de notícias CNN dos Estados Unidos, o site de viagens da China, Ctrip, por exemplo, o Discovery Channel dos Estados Unidos, site de reservas de hotéis Isobar e empresas de marketing digital do Reino Unido. Além disso, também foi efetuada uma parceria com a Expedia, que tem por objetivo promover o Egito no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Itália e Alemanha, aumentando a consciencialização sobre o Egito, ajudando a elevar o país em vários destinos turísticos e mostrar a diversidade do povo egípcio. Também passa por promover eventos culturais importantes no Egito, como a inauguração do Grande Museu Egípcio. Vou seguir. Boa tarde. Eu irei agora abordar as alterações nos comportamentos de consumo no Egito. Após a sucessão dos vários conflitos referidos anteriormente, as chegadas turísticas assistiram a uma grande queda e o Egito, até hoje, não conseguiu recuperar a atividade turística presente em 2010, como podemos perceber pelo gráfico que está no slide. Contudo, as chegadas turísticas tiveram tendência para crescer, mas nunca para valores tão altos como haviam atingido, devido ao medo de conflitos anteriores que perduram na memória dos turistas e à instabilidade política que os regimes autoritários transmitem. We should never forget that Egypt is one of the world's most remarkable tourism success stories. Over the last decade, the number of visitors to Egypt practically tripled, and so did the exports generated by international tourism. Egypt is and will continue to be, despite all challenges, a leading tourism destination. Através desta declaração do secretário-geral da OMT, o Dr. Taleb Rifai, percebemos o enorme potencial turístico do Egito, que é apenas impedido pela instabilidade política do país. Ao analisar o seguinte gráfico, realizado pelo Ministério de Turismo do Egito, é visível a queda da atividade turística que assistiu o Egito em 2011, visto que 2011 foi o ano em que a Primavera Árabe se registrou na região. É possível também constatar que em 2010 o turismo no Egito apresentou valores muito altos, mas em 2012 os valores recomeçaram a subir comparadamente a 2011. Contudo, estavam sempre muito longe de atingir o nível de 2010. Passando agora às tendências futuras nos mercados, devido a este risco de instabilidade política e guerras, os desafios políticos internos, a crescente fragmentação em várias sociedades e as tensões geopolíticas deixaram o mundo muito mal preparado para uma crise como a Covid-19 e, obviamente, amplificaram os seus impactos. No caso do Egito, o Covid-19 limitou a oposição aberta às autoridades em 2020. No entanto, dado o descontentamento da população e as crescentes tensões económicas, é provável que haja uma erupção de maior instabilidade política e uma escala possivelmente superior à de 2019. As tentativas de acabar com a pandemia causaram novas tensões internas e geopolíticas que ameaçam a estabilidade. As novas gerações são também passíveis de testar a coesão social de dentro das fronteiras, aumentando a fragmentação geopolítica e a fragilidade económica global. Deste modo, segundo o Global Risk Report, o colapso do Estado e o colapso do multilateralismo são as principais ameaças a longo prazo. O que ameaça, portanto, a economia global, visto que as potências médias no seu conjunto formam uma maior parcela da economia global do que os Estados Unidos e a China juntos. Contudo, se as tensões geopolíticas continuarem, as potências médias irão ter que lutar por uma recuperação global, no momento em que a coordenação internacional é essencial, algo que irá aumentar o medo já presente nos turistas de viajar para estes países. Enquanto as medidas de distanciamento social interromperam temporariamente os protestos populares em 2020, mais tarde foram retomados em países como a Bielorrússia, a França, a Alemanha, a Rússia, o Sudão e os Estados Unidos.
Estas questões sistémicas que provocaram protestos em 2020 incluem a corrupção, a desigualdade racial e a brutalidade policial. Em alguns países, a percepção de que as respostas à Covid-19 eram inadequadas e muito rigorosas, ou até mesmo comprometiam a liberdade individual, agravou o descontentamento público. Portanto, neste seguimento, os jovens têm expressado cada vez mais o seu descontentamento com injustiças climáticas, económicas, políticas e sociais, através de manifestações e protestos, o que gera cada vez mais revoltas e medo, não só na população local, mas também nos possíveis turistas que pensavam em viajar para estes países, mas optarão por destinos mais calmos e mais seguros. Passando agora ao tema da divisão digital. As desigualdades sociais são exacerbadas por incentivos políticos e geopolíticos. Alguns governos fecham o acesso à internet para controlar o fluxo de informação e o discurso público dentro e fora de suas fronteiras, ou, mais especificamente, para excluir as plataformas estrangeiras. As restrições à internet, por exemplo, correm o risco de excluir sociedades inteiras da economia global da informação, enquanto o controle mais invasivo pode violar as liberdades cívicas. À medida que as identidades sociais se tornam mais definidas por identidades online, os usuários estarão cada vez mais em risco de exposição à manipulação política, invasão de privacidade, crimes cibernéticos, perdas financeiras e danos psicológicos ou até mesmo físicos. Este fenómeno, obviamente, afeta cada vez mais as gerações de turistas mais novos, porque devido à maior utilização das redes sociais e dos aparelhos digitais, estas gerações sentem-se desconfortáveis e quase impedidas de viajar para países onde existe um controle tão autoritário dos meios digitais. Gostaríamos agora de apresentar o nosso primeiro orador. José Abrantes é licenciado em Gestão e Organização de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. É pós-graduado em Marketing Internacional pela Universidade Católica Portuguesa e tem ainda um pós-doutoramento em Marketing na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Economia, entre muitas outras formações académicas que tem. É atualmente professor coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu e é ainda diretor do Research Center in Digital Services. Passando agora para algumas perguntas que gostaríamos de lhe fazer. Gostaríamos primeiramente de perguntar qual é a sua percepção de como o risco de guerras e instabilidade política afeta a atividade turística. Tenho que ligar o microfone. Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito por vós e, portanto, cumprimentar todos vocês e também um cumprimento muito especial à professora Cláudia Seabra, companheira de muitas lutas ao longo dos anos. E pronto, e cá estamos para mais um evento e uma iniciativa e muito bem. Portanto, parabéns, gostei muito da vossa ver e ouvir a vossa apresentação. Como a internet ainda não é uma ciência exata, eu não estava a conseguir entrar, por isso entrei um bocadinho atrasado, mas creio que percebi a vossa apresentação e assisti pelo menos a 90% dela. Passando à pergunta em concreto, eu creio que vocês, a pergunta, isto em estudos de mercado, eu diria que a pergunta tem duas variáveis e, portanto, temos que a separar em duas, não é? Porque uma coisa leva à outra, não é? A instabilidade política pode levar à guerra, mas não necessariamente, não é? Nós podemos ter instabilidade política e não termos guerra, ok? Inclusivamente podemos ter instabilidade política e ter turismo com muito, muito, muito sucesso. Portanto, não é possível
linkar, digamos assim, ligar diretamente as duas coisas. Pode ocorrer, mas não tem que ser. E eu já vou dar alguns exemplos para perceber o que eu estou a dizer. Obviamente, um caso diferente é termos guerra e termos instabilidade política. Mas nem sempre há guerra e há instabilidade política, ok? Também, porque que eu saiba, o governo alemão, quando o Hitler estava no poder, havia estabilidade política, ninguém punha em causa o regime, não é? Portanto, não havia, todos concordavam, não é? Portanto, ou praticamente todos, não é? Porque há sempre uma franja da população que não concorda, mas isso também é democracia, não é? Portanto, as duas coisas não podem não ocorrer. E então, começando aqui pela instabilidade política, eu vou-vos dar um exemplo de enorme sucesso com instabilidade política. A Itália. Ok? A Itália tem em média, se vocês, aqui uma consulta que eu fiz aqui breve na internet, tem um novo governo em média de 13 em 13 meses. Ok? Portanto, não se sabe agora quanto vai durar o último governo, mas imaginem que eles fazem eleições, não aqui de 4 em 4 anos, mas as eleições, portanto, se um governo durar normalmente, a legislatura é um governo de 5 anos, mas eles não conseguem, em média, o governo dura 13. Ora, se nós formos medir os números de Itália de turistas, não é? Se calhar Veneza tem tantos turistas como Portugal inteiro, não é? Portanto, uma coisa não leva à outra. O que é que leva à instabilidade política? Leva a que os governos não tomem decisões de longo prazo, não é? Quando há que fazer, por exemplo, determinadas infraestruturas, determinadas decisões que têm que passar de legislatura em legislatura para serem feitas, muitas vezes essas decisões não são tomadas e os governos gerem muito mais por aquilo que são os resultados das sondagens, por tomarem uma decisão e eles subirem na sondagem ou baixarem. Mas mesmo assim, o caso de Itália é um caso paradigmático, porque, por exemplo, eles têm TGV e nós não temos. E portanto, mesmo com instabilidade política, eles conseguiram fazer coisas que nós não conseguimos. Portanto, esta questão da instabilidade política afetar o turismo, isso só acontece quando há problemas de segurança. Quando a instabilidade política, digamos assim, não é uma instabilidade que tenha a ver com a segurança. Eu creio que é realmente o fator da segurança que leva a que as coisas mudem de figura. E se esta instabilidade vem diretamente do país não ser seguro e de haver, por exemplo, um Estado em que há, digamos assim, confrontos que põem em causa o governo, não é? e origina estabilidade política, aí obviamente que está em causa a segurança e pode isso afetar o turismo. Agora, a guerra com certeza. Não é? A guerra é um fator que leva a que haja diminuição de turistas, não é? Embora haja sempre um nicho de turistas que goste de ir para a guerra, nomeadamente todos aqueles que vivem da guerra, não é? Os fabricantes de armas, os mercenários, todos os seguranças, não é? Toda essa gente vive da guerra,
não é? E, portanto, provavelmente é o primeiro destino onde eles vão, é ao sítio onde há guerra, porque vão fazer negócios, não é? Portanto, esta questão, com certeza que eu diria que a guerra é um dos principais fatores que leva a que não haja turismo, e agora outra guerra, não é? Que é a guerra que nós temos com os vírus, não é? Que é uma guerra onde não se disparam balas, mas é outro tipo de guerra, não é? Mas eu separaria as duas perguntas, a pergunta em duas, e eu acho que tem consequências diferentes. Não sei se respondi à vossa questão. Agora, em segundo, também vai um bocadinho de encontro com o que o senhor já falou, mas apesar do risco de guerras ou de instabilidade política, mesmo que sejam separados existir, ainda existe turismo, por exemplo, em países em guerra e de instabilidade política. Qual é que será a razão disto acontecer, mesmo países em guerra terem na mesma atividade turística? Muitas vezes nas guerras há duas partes, e normalmente numa guerra pode não ser assim, podem as partes estar muito equivalentes, mas muitas vezes os países participam em guerras e têm guerras regionais, guerras na fronteira, não é? Mas são a parte mais forte. E muitas das vezes eles não veem diminuído o seu número de turistas. Vamos pensar, por exemplo, no caso de Israel, não é? Israel mantém confrontos com os países, com o Líbano, não é? No Líbano, e na sua fronteira, se calhar vocês, desde que vocês, estou a dizer que são, pelo menos estou a ver as caras aqui, não é? Se calhar desde que vocês nasceram, não é? Já eles andavam ali em guerra. E, portanto, quando nós comparamos os números de Israel, pois comparamos muitas das vezes uma situação muito, muito semelhante, não é? E acabamos por dizer que o facto deles terem mandado mais uns mísseis para um lado e os libaneses terem mandado mais uns mísseis para o outro e não sei o quê, provavelmente nós não alteramos a nossa viagem, aquela viagem de sonho, não é? Que era muitas das vezes uma viagem religiosa, não é? Ir a lugares religiosos, e pronto, e a gente olha para as notícias, vê, olha, eles mandaram, agora há dias li a notícia de que nunca tinham mandado tantos mísseis para Israel, não é? Eles têm lá as baterias americanas e não sei o quê, que deitam abaixo os mísseis, pronto, e foram mais uns mísseis, não é? Pronto, eu vi aqui também que não é para falar de terrorismo, portanto não vou entrar por aí, não é? Mas de vez em quando também há lá uns autocarros que rebentam, não é? Bom, pronto. Mas, quer dizer, o que é que fazem as cadeias hoteleiras? E isto é uma velha história que eu tenho com a vossa professora Cláudia Seabra, que é uma história que advém de uma vez ter ido a um congresso a Ankara e ter vindo um hoteleiro, o CEO de um grupo hoteleiro que tinha hotéis em Istambul, e na semana anterior tinha rebentado lá uma bomba. Tinha rebentado uma bomba lá muito próxima do hotel. E quem estava ali, nós éramos sobretudo investigadores e estávamos ali a perguntar, uma das perguntas que alguém lhe fez é: olha, e agora? Então, agora a bomba ali rebentou tão perto do seu hotel que vocês agora vão ter problemas não vão ter procura, não é? Portanto, agora não vão ter clientes e não sei o quê. E ele disse: não há problema nenhum. Nós baixamos ali uma semana ou duas, baixamos o preço.
o hotel continua cheio, não há problema. Ok? E, portanto, porque nós estávamos todos à espera de ele dizer, não, implementámos as medidas de segurança, agora vamos buscar os turistas ao aeroporto numa limusine blindada, não sei o quê. Não, eles disseram, não, nós não mexemos nas medidas de segurança. As medidas de segurança são as mesmas, nós temos câmaras de vigilância, mas não mexemos em nada. Nós baixámos foi o preço. Tá? Portanto, não é linear que, por exemplo, estes mísseis que agora mandaram para Israel, que vão afetar diretamente o número de turistas que vai a Israel na próxima semana. Com certeza a pandemia está a afetar, não é? Mas não estou a ver que haja grande problema, ok? Já outra história diferente é irmos para a parte pobre, não é? Já outra história diferente é nós sentirmos que vamos para o Líbano, não é? E que Israel a qualquer momento pode mandar uns mísseis e uns canhões e mandar as forças especiais lá por ali adentro. Pronto, isso já é outra história, porque aí sentimos a insegurança, não é? E, portanto, este sentimento de insegurança é que está em causa. Creio eu, o risco com certeza em outras partes do mundo, não é? Por exemplo, agora não haverá, infelizmente, gente que queira ir a Moçambique, às zonas afetadas, não é? Mas isso, lá está, não sei se é guerra, se é terrorismo, já é uma coisa que passa todos os limites e que anda ali entre o terrorismo e a guerra. Mas, por exemplo, nesse caso, como o sentimento de insegurança sobe muito, obviamente que o turismo há de crescer muito, não é? Não sei se respondi. Sim. Considera que existe um aumento da procura turística por esse mesmo tipo de destinos, ou seja, destinos out of track ou destinos em que existe dark tourism? Bem, isto também, para mim, são duas questões diferentes, sabem? Eu sou da ciência e os conceitos, para mim, são muito importantes, ok? E uma coisa, eu acho que vocês puseram aqui duas perguntas, duas variáveis na mesma, ou dois conceitos na mesma pergunta. Quer dizer, vamos imaginar, por exemplo, eu conheço muita gente que gostaria de ir ao Iraque, ok? Pelo património que tem, e que à primeira oportunidade vai a ir, ok? Porque o Iraque tem uma história e o Irão, etc. Portanto, toda aquela zona tem uma história e tem uma beleza que é diferente, não é? E tem maravilhas, não é? Que só existem ali. E, portanto, eu conheço gente que me diz, eu à primeira oportunidade vou, ok? E alguns vão. Alguns, mesmo nesta pandemia, eu conheci pessoas que foram. O dark tourism, bem, se o dark tourism é no sentido da guerra, de ir, por exemplo, de irmos ao Afeganistão, não é? Bom, ok, aí percebo, creio que a pergunta foi feita nesse sentido, não era bem ir ver à Polónia os campos de concentração nazis, não é? Portanto, no sentido da guerra, será que há turistas no Afeganistão neste momento? Não é? Será que uma mulher se sente à vontade para ir ao Afeganistão? Eu creio que há turistas para todos os gostos, ok? Portanto, o que acontece é que nós mudamos, para já está um turismo de nicho, não é? Portanto, se calhar
nós temos em Portugal 10 ou 20 pessoas que querem fazer este tipo de turismo, se calhar temos 80 em Espanha, se calhar temos 100 em França. Portanto, isto é um turismo de nicho. E o que acontece nestes destinos é que as empresas têm que adaptar e a duas coisas. Em primeiro lugar, ao menor número de turistas, porque de repente deixam de estar nas rotas de muitas agências e de muitos grossistas de turismo que iluminam esses destinos das suas viagens e companhias aéreas, etc. E, portanto, adaptam-se a outros turistas, a turistas a nichos de turismo, pois como já disse, a todos aqueles que estão na indústria da guerra, e a pessoas diferentes. Por exemplo, uma das formas de fazer carreira em jornalismo, não é ser repórter de guerra. Não é? Obviamente que ninguém vai para uma guerra por gosto, não é? Mas, portanto, aqui o que acontece é que, embora exista turismo, é um turismo diferente, é um turista completamente diferente. Basta imaginar a quantidade de turistas que teria o Iraque em paz, não é? E com segurança, lá está. Porque se, por exemplo, nós temos um território que ainda tem minas, não é? Nós não vamos para lá, não é? Portanto, ou se vamos acompanhados e vamos só nos trilhos que estão desminados. Isso muitas vezes, por exemplo, coloca-se em África. E portanto, no fundo, o que existe, a meu ver, é uma mudança do perfil do turista. De que modo o turismo pode contribuir para mudar a imagem de um país afetado pela guerra ou pela instabilidade política? Ou seja, de que modo é que pode melhorar a imagem? Lá está. Aqui também tinha que dividir isto em duas partes, até pelo que disse na primeira pergunta. Começando por a parte mais fácil, a instabilidade política. Bom, isto até pode ser objeto de risota, não é? Portanto, imaginem a quantidade de anedotas que existem sobre os governos italianos caírem em média de 13 em 13 meses, não é? E, portanto, quando a gente vai à Itália, diz, ok, vou lá, mas tu fostes com um governo e já viestes com outro, não é? Portanto, não há aqui a instabilidade política só por si, não muda a imagem do país, mas quer dizer, a gente vai à Itália para sentir a cultura italiana, não é? Para ver aquelas igrejas todas, aquela arte toda, para ver as paisagens, para beber um bom vinho, não é? Um bom presunto, uma bela pizza, uma bela pasta, mas, portanto, não sei, eu já fui várias vezes à Itália e confesso que me dava rigorosamente igual qual era o governo que lá estava. Não é? Se havia instabilidade política ou se não havia, dá-me rigorosamente igual. O caso da guerra muda a imagem. Alguns países, infelizmente, não mudam a imagem porque andam sempre em guerra. Não é? Se eu vos perguntar qual é a imagem que vocês têm do Afeganistão, pois provavelmente é a imagem que vocês construíram no vosso percurso de vida é de um país que primeiro foram os talibã, depois foram para lá os russos, depois foram para lá os americanos, agora os americanos dizem que vão sair e obviamente que isso vai ampliar
a presença dos talibãs, com todas as consequências que daí advêm, nomeadamente para as mulheres, que são as mais afetadas, e para as crianças do sexo feminino, que são as mais afetadas, infelizmente, por aquele pensamento. Portanto, aí a guerra, o fim da guerra afeta, não é? Porque, obviamente, que assim que acaba a guerra, há um conjunto de empresas, não é? Se de repente houvesse a certeza que a guerra acabava no Afeganistão e que o Afeganistão era um país seguro, pois se calhar imaginem que havia 20 ou 30 companhias hoteleiras que decidiam fazer lá hotéis, ok? E de repente havia companhias aéreas a voar para lá, etc. Portanto, o fim da guerra, sim, creio que altera a imagem. Com certeza, se um país é um país onde há paz e de repente começa uma guerra, isso também afeta, mas há exceções para tudo, não é? Creio que esta questão obviamente que a guerra, a insegurança muda a imagem e muda a nossa percepção de se queremos viajar ou se não queremos viajar para esse destino. Por último, gostaríamos de perguntar se, na sua opinião, se um país ultrapassar o cenário de guerra, será que a sua imagem no futuro não continuará condicionada e denegrida pelo seu passado mais obscuro, digamos assim? Até por aquilo que eu vos disse, de que baixamos o preço e os turistas começam a vir, eu acho que a memória das pessoas é muito curta. Okay? E a partir do momento que se sinta que um determinado país, uma determinada região é segura, as pessoas viajam e as pessoas vão. Porque vamos lá ver, isto era como nós imaginarmos Portugal no dia 23 de abril de 1974 e imaginarmos Portugal no dia 25 e 26 de abril de 1974. São duas realidades diferentes. E aqui também se coloca isto. O fim da guerra, o sentir acabou, é seguro, não é? Isto modifica tudo. E com certeza que há um conjunto de investimentos, há um conjunto de rotas turísticas que passam imediatamente a existir. E mais, as economias movem-se muito através deste sentimento bolsista. E se imaginar que vai haver paz, a partir daí começa uma dinâmica de investimento que não existia antes. Por exemplo, uma das subidas da Bolsa foi no dia em que se sabia que podia haver uma vacina. Ou seja, assim que os mercados, assim que se descobriu que ia haver uma vacina para a pandemia, não é no dia em que foi dada a primeira vacina, não, é no dia em que as empresas começaram a dizer provavelmente daqui a um mês, 2 meses, nós vamos ter vacina, não é? Imediatamente a Bolsa subiu, okay? Mas ainda não havia vacina nenhuma.
Na prática, ainda não, ninguém comercializava nenhuma vacina. Mas assim que, portanto, este sentimento de guerra é a mesma coisa. Assim que se prevê que vai haver estabilidade, não é? Começa uma dinâmica económica e os consumidores começam, os turistas começam a imaginar que finalmente podem ir lá, e há uma dinâmica de investimento e de vendas que se ultrapassa. Isso, obviamente que isso também está claro na economia, que é quando a economia mais cresce é quando existe paz, quando existe comércio livre, e a guerra afeta tudo. A guerra só... A guerra tem muitos poucos benefícios, se quiserem. Obviamente que tem o flagelo da morte, não é? Mas, por exemplo, nas cadeias de logística, na produção em série, a guerra trouxe coisas boas, não é? Porque, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, não é? Vocês reparem que o Ford, não é? Fez logo os primeiros carros, e isso advém muito da produção em massa, da necessidade de alimentar a guerra, à frente de batalha, com as balas, com as armas, etc. Mas em termos do turismo, obviamente que a guerra é um flagelo e leva a que se retraia tudo e que não haja turismo. Gostaríamos de agradecer por ter partilhado o seu conhecimento connosco e com os nossos colegas também. Passando agora para o nosso próximo orador. Muito obrigado. Obrigado. João Sousa é natural de Lisboa, é um fotógrafo residente em Beirute, no Líbano. É inspirado desde pequeno no trabalho fotográfico, em publicações como a National Geographic ou a Geo. Decidiu fazer-se à estrada aos 37 anos, de mochila às costas e câmara na mão, sem destino preciso ou datas marcadas. Durante 5 anos percorreu partes do norte de África, Balcãs, Cáucaso e Médio Oriente, dedicando-se à fotografia documental. Entre os projetos em que se focou, destacam-se a fotografia de nómadas do Alto Atlas, Marrocos, a comunidade de Ocupas, anarquistas em Novo Mesto, Eslovénia, e a Revolução Libanesa, que revelam escolhas temáticas pouco comuns, à imagem do tipo de viagens e destinos que cativam o seu interesse. João tem o seu trabalho publicado em vários países e centenas de artigos expostos no jornal libanês L'Orient Le Jour, para onde trabalha desde 2020. Primeiramente, gostaríamos de perguntar qual é a sua motivação para começar a viver no Líbano? Olá a todos, boa noite, boa tarde, boa noite, não sei que... qual é o estado das coisas aí. Boa tarde, ok. E obrigado pelo convite, mais uma vez, e foi bastante interessante ouvir as vossas apresentações e também a discussão que decorreu, ou está a decorrer desde as vossas apresentações. Ora bem, motivação. Eu vim aqui parar meio ao acaso. É assim, eu não sou o melhor exemplo para vocês, estudantes universitários, agora começarem a ter assim umas ideias um bocadinho menos convencionais. Acabem os vossos cursos e tentem entrar no mercado de trabalho. Mas pronto, eu de facto estava a trabalhar em Inglaterra, estava lá há bastante tempo, depois decidi ter um interregno de 1 ano, portanto 1 ano sabático, e acabei por nunca voltar. Portanto, fui encontrando maneiras de fazer dinheiro aqui e ali e de me sustentando em viagem para precisamente perpetuar ou estender a viagem em si.
Eu peço desculpa pelo background, isto não é um background tão bonito assim, apesar de ter ali o quadro da minha esposa, mas pronto. E então, na altura em que eu vim para o Líbano, já cá tinha estado em 2016 e estive cá durante 2 meses, pensei, olha, vou dar uma vista de olhos, ver o que é que acontece no Líbano e depois salto para o Chipre. Mas isso nunca aconteceu porque eu gostei tanto do Líbano, por variedíssimas razões, que acabei por ficar 2 meses e depois nunca mais voltei cá. E era para ter ido para o Irão. Eu estava a viver na Geórgia, no Cáucaso, e pensei em voar, dar assim um salto durante 3 semanas para o Irão. Entretanto, não apanhei o voo a tempo porque ao levantar os últimos $100 que eu precisava para a viagem para o Irão, porque lá está, o Irão não possibilita a utilização de cartões de multibanco estrangeiros, apenas cartões iranianos, eu tinha de levar dinheiro comigo, basicamente. E o cartão ficou retido na caixa de multibanco, portanto, eu perdi o voo e depois nessa altura pensei, olha, então, se calhar em vez de ir ao Irão agora, durante só 3 semanas, porque eu pensei, o Irão é um país gigantesco, portanto eu quero passar bastante tempo no Irão, em vez de 3 semanas. Portanto, vou passar estas 3 semanas no Líbano. Portanto, visitar o Líbano durante 3 semanas, estar lá com os meus amigos, revisitar alguns sítios, revisitar algumas pessoas também. E no dia em que eu cheguei, tinha sido formado o novo governo com o primeiro-ministro Hassan Diab, e no dia seguinte eu entrei em contato com o jornal L'Orient Le Jour, que já na altura tinha publicado fotografias minhas, aqui do Líbano, e eles disseram, estás cá, olha, nós estamos à procura de um fotógrafo, portanto, queres ser contratado como fotógrafo, fotojornalista? Eu disse, sim, estou aqui durante 3 semanas, portanto, desde que seja só durante 3 semanas, está tudo bem. Mas, entretanto, fui ficando e ainda cá estou. Portanto, já passou mais de 1 ano. Portanto, eu comecei a trabalhar com eles. Nessa altura, isso coincidiu com, não sei, uma espécie de renascer do processo revolucionário. A Revolução Libanesa começou em 17 de outubro de 2019. Teve alguns altos e baixos e depois foi-se esvanecendo até ao Natal. No Natal, normalmente, estas coisas não têm muito relevo, as pessoas estão demasiado ocupadas a festejar o Natal, a visitar a família ou a viajar. E então, quando eu cheguei cá em janeiro de 2020, pronto, as pessoas estavam na ressaca do Natal e começaram a atirar-se para a rua outra vez, a manifestar-se. Muitas das manifestações e protestos foram bastante violentos e eu estive lá a cobrir estes eventos. E depois fui ficando, e depois, mesmo antes da pandemia, eu fui avisado pela minha editora do jornal que disse, olha, João, peço desculpa, vou fazer um palavrão em inglês, shit's getting real. Portanto, não vou traduzir isto para português, até porque não sou muito bem em português, mas ela disse, neste momento estamos a entrar em hiperinflação. Há um problema gravíssimo a nível económico e nós não sabemos se o dinheiro que estamos a pagar neste momento, aquilo para o qual estás contratado, vai ser suficiente para tu sobreviveres em Beirute, que já é uma cidade cara, por natureza, não é? Mas com hiperinflação significa que os preços disparam e o valor da moeda, portanto, vai sendo perdido, não é? E como tem acontecido sistematicamente e continua a acontecer. Portanto, e nessa altura ela disse, se calhar o melhor é sair do Líbano e seguires para o Irão ou seguires para aquilo que quiseres fazer. Mas eu, entretanto, decidi ficar. E fui cobrindo a pandemia, fui cobrindo uma série de coisas. Depois houve, obviamente, a explosão no Porto, no dia 4 de agosto. Pronto, long story short, eu não sei se ainda estão a ouvir, mas pronto. Mas tem sido várias motivações. Entretanto, também comecei a namorar aqui uma rapariga libanesa, casei-me com ela, casámos em outubro do ano passado. Pronto, vamos acrescentando assim camadas de motivações para ficar cá neste país completamente disfuncional e louco. E pronto. Para uma pessoa que já viveu algum tempo num clima calmo, neste caso Portugal,
como é que se sente agora a viver num país com um clima um pouco instável? Quais são as diferenças e a sua noção de segurança no país? A noção de segurança é sempre uma noção bastante relativa. Nós em Portugal, sim, lá está o clima calmo. Uma pessoa observa a vida, como a vida acontece aqui no Líbano, e nomeadamente em Beirute, especificamente em Beirute. E, portanto, as noções de segurança e enfim, de health and safety, como os ingleses dizem, acaba por relativizar um bocado as coisas, porque as pessoas andam de moto sem capacete, passam para a faixa oposta sem sequer usar os piscas. Há armas por todo lado, não é? Todas as pessoas têm armas, de forma geral. No bairro onde eu vivo, por exemplo, nós temos os aviões israelitas a sobrevoar bastante baixa altitude. Portanto, drones militares e aviões militares a sobrevoar as nossas casas quase todas as noites, eu diria mesmo todas as noites. Este bairro onde eu estou especificamente é já na parte do distrito do sul de Beirute, que se chama Dahia, que é maioritariamente controlada pelo Hezbollah. E, aliás, os meus vizinhos são também apoiantes do Hezbollah, trabalham para o Hezbollah, portanto, é normal. E de vez em quando há tiroteios. Há aqui duas famílias que têm, portanto, que já têm um feudo já há muito, muito tempo. E pronto, alguém mata alguém, há uma rixa, mas isto é hardcore. Portanto, eles usam metralhadoras, há AK-47, granadas, lança-rockets. Nós tivemos aqui um lança-rockets a passar aqui em frente à nossa casa. E quando esse tiroteio aconteceu, a minha sogra, que está aqui em casa, ela que passou pela Guerra Civil, foram 15 anos de bastante violência, ela ouviu os tiroteios e estava entretida a ver televisão. E eu disse, mas você está pertíssimo da janela, está encostado à janela, isto é de doidos. Ela disse, não há problema, eu ponho aqui uma almofada e pronto, já está. Essa almofada é à prova de bala. Não. No outro dia também houve outro tiroteio. Estamos a falar em tiroteio de guerra, quer dizer, isto são metralhadoras e lança-rockets, não é? E granadas. E, portanto, ao lado, os vizinhos do lado também são já de terceira idade, e eles dizem, não há problema nenhum, não, temos aqui uma churrascada, estamos aqui a fazer um churrasco. E eu disse, mas estão pessoas ali aos tiros com metralhadoras? E eles, não. Portanto, é um bocado patológico. Eu acho que é uma patologia coletiva neste país, não só das gerações anteriores à Guerra Civil, como as que passaram pela Guerra Civil, mas também as próprias gerações que, por exemplo, o caso da minha esposa, ela tem 28 anos, e ela passou pelos bombardeamentos de Israel aqui em Beirute em 2006. E, aliás, nessa altura houve até embaixadas que saíram daqui e nunca mais voltaram, como o caso da embaixada portuguesa. E então, nessa altura, ela ficou exposta a um nível de violência, um nível de choque tão grande, que sempre que há episódios destes que, para nós os europeus, são extremamente chocantes, para eles, ok, pronto, segue em frente. Olha, vamos beber ali um 7-Up, uma coisa assim do género, ou vamos ver um filme no cinema, e já está, passam ao lado. Portanto, e eu acho que já estou um bocado também a entrar nessa onda, porque eu, quando mudei para esta casa especificamente como é que foi? Outubro do ano passado, eu comecei a ter esta paranoia dos aviões, porque eles de facto sobrevoam muito baixo e fazem imenso barulho, e uma pessoa fica sempre com aquele receio de que vai levar com uma bomba em cima, não é? E há sempre esse risco. Os dois países estão tecnicamente num cessar-fogo, mas desde 2006, mas continuam em estado de guerra, não é? Portanto, a qualquer altura pode acontecer qualquer coisa. Eu estive também a 1,5 km da explosão no ano passado, no Porto. Foi uma explosão brutalíssima. E isso também me deixou marcas psicológicas. Portanto, eu agora começo a tentar não ser tão sensível, ou não estar tão sensível em relação a estes eventos, que para uma pessoa que esteja fora deste país
seja uma coisa extraordinária, mas eu estou a tentar, pronto, subliminar isso. Mas eu sei que a longo termo isto não é saudável. Portanto, eu já nem me lembro qual era a vossa pergunta, mas eu começo a falar e depois... mas pronto, mas a percepção da insegurança é essa. Há muitos detalhes aqui em relação à insegurança e à instabilidade também. Há uma grande instabilidade económica, os libaneses não têm acesso ao dinheiro que deixaram nos bancos, em dólares. Podem levantar o dinheiro em libras libanesas, mas a libra libanesa não tem valor praticamente nenhum. Neste momento acho que está a 12.500 libras para $1. Há mais de um ano atrás estava, portanto, antes da Revolução, estava a 1.500, portanto, isto aumentou 11 vezes o valor, não é? E que mais? Portanto, há essa parte, a instabilidade económica, houve muita gente que saiu do país, entretanto, portanto, há muitas referências, pessoas que eu conheço, pessoas amigas, que desapareceram daqui, saíram. E então, desde a explosão, fizeram a mesma questão em sair e não voltar. Há sempre o risco de uma invasão de Israel ou de um conflito do Hezbollah contra Israel. Há sempre o risco de o Daesh ou ISIS entrar pela parte da Síria e invadir o Líbano. Também já aconteceu, eles estiveram cá em 2016, acho eu, início de 2016. Portanto, há sempre este clima que há qualquer coisa que pode acontecer a qualquer altura. E acho que desde a explosão no Porto, acho que isso tornou-se muito mais visceral. Ou seja, nós achamos que, ou sentimos, e eu incluo-me entre os libaneses neste caso, acho que nós nos sentimos, sentimos isto. A qualquer altura pode acontecer qualquer coisa realmente chocante e potencialmente mortífera, não é? Mas pronto. Não sei se respondi à vossa questão. Eu, honestamente, já nem me lembro qual era a questão que vocês me colocaram. A população já está um bocadinho habituada a este clima de guerra, mas como é que este risco de guerra afeta a atividade turística no Líbano? Eu acho que há aqui um ponto, antes que eu me esqueça, eu estou a fazer o Ramadão, portanto estou a jejuar, o que significa que dizem que o cérebro não funciona, mas pronto. Mas já estamos lá a chegar ao fim já, mas pronto. Antes que eu me esqueça, o Líbano tem um fenómeno que acho que é importante realçar, e se vocês de facto vão focar-se na parte de estudar um bocado mais aturadamente a questão turística no Líbano, têm de ter em conta o seguinte: o Líbano tem 4 milhões de libaneses a viver aqui, neste país. E cerca de 10, talvez 15 ou até mesmo 20 milhões de libaneses fora do Líbano. Ok? Portanto, isto são vagas, é chamada diáspora libanesa. Portanto, vagas e vagas e vagas de libaneses que foram saindo daqui, mesmo antes da Guerra Civil, e foram tendo os seus descendentes fora do país. Muitos deles nasceram cá e depois saíram pronto, quando eram jovens, saíram do país e foram viver para o estrangeiro e ficaram lá sediados. Portanto, eles não se chamam eles próprios imigrantes, há uma nuance semântica no termo que eles usam. Portanto, eles usam o termo expat, que é um termo que normalmente são os países que se consideram privilegiados que usam esse termo. Portanto, é interessante. Há essa atitude para com eles mesmos. Portanto, eles chamam-se sempre libaneses, eles são sempre libaneses, mas são libaneses expat. E, portanto, quando temos férias, portanto, a Páscoa, o Ramadão, a Ashura, para os xiitas, que é um evento em que se portanto, presta-se homenagem ao Imam Hussein. Temos também o Natal, não é? E, portanto, há muita gente libanesa a viver fora que entra no país e que, estando ou não no hotel, não interessa, eles vão contribuir para o turismo
porque vão a restaurantes e os libaneses que vêm do estrangeiro vêm com muito dinheiro e gostam de gastar, gostam de comprar, gostam de fazer questão de comprar a refeição às outras pessoas, aos familiares e tudo mais. Portanto, eu acho que esse segmento foi bastante afetado, atenção, foi bastante afetado pela pandemia e pela explosão, ou seja, desde a crise económica, o facto deles chegarem cá e quando querem usar o cartão estrangeiro ou o cartão libanês, o banco está a fazer uma conversão que não está em consonância com o valor real portanto, da libra libanesa. Portanto, os bancos dizem, acho que são 1.500 libras para $1. Mas no mercado negro, que é de facto aí que a população opera em termos de transação e troca de câmbio, portanto, a libra são 12.500. Portanto, e já chegou a 15 mil. Portanto, dadas as constrições para fazer câmbios e para chegar aqui e usar o cartão e fazer compras, a instabilidade, a explosão que aconteceu, a pandemia, isso afetou imenso o turismo dos libaneses que vivem fora do Líbano, no Líbano. Afetou também, claro, a percepção que os estrangeiros têm do Líbano. O Líbano que já não tem uma reputação muito boa em termos de segurança, nunca teve, desde a Guerra Civil. Há muitos países, inclusive nos Balcãs, se vocês falarem com croatas ou falarem com macedónios, eles têm expressões, quando querem descrever qualquer coisa negativa, eles dizem, isso é como Beirute. Portanto, Beirute, a cidade de Beirute tem uma conotação já bastante negativa desde os tempos da Guerra Civil. E é pena, porque há muita gente que diz, isso era Paris do Médio Oriente. Não. Aquilo que ficou mais foi, pronto, é um sítio desgraçado. Agora, eu acho que foi mais a pandemia do que qualquer outra coisa que afetou, de facto, o turismo no Líbano. Há muitos libaneses, por exemplo, no Brasil, que sediaram lá, não é? E adoram o Líbano. Eles vêm cá, adoram a comida, o clima, gostam de fazer aquele turismo. Não sei se existe um nome para isso, mas um turismo mais hereditário, portanto, ir aos sítios onde os seus antepassados vieram, nasceram, de onde eles depois emigraram. Mas pronto, isso é uma parte. Agora, o turista não libanês já sabe que, pronto, há sempre o risco de haver aqui uma desgraça qualquer. Mas isso também é um turismo nicho. Há muita gente que procura um bocado a ação dentro dos limites, não é? Há pessoas que gostam de ir para o Afeganistão ou para o Iémen até mesmo para a Somália, fazer turismo. Claro, têm de ser acompanhados por guarda-costas armados, como por exemplo na Somália, não é? Aqui no Líbano não é tão extremo. E acho que as pessoas conhecem isso. As pessoas sabem que não é tão extremo. E o mesmo se passa com Israel também, portanto, as coisas podem ser mais ou menos controladas. Enfim, a questão da explosão no ano passado foi uma questão pontual, não é? Isso não é uma coisa que aconteça todos os dias. Questões como, por exemplo, manifestações, protestos, isso acontece em locais específicos, em alguns pontos das cidades. Às vezes uma imagem que nos vem à cabeça é portanto, o fogo, os foguetes, as pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas naquela fotografia e a manifestar-se, e uma pessoa pensa, é o país inteiro que está a ferro e fogo. Não, são algumas centenas de pessoas numa praça. Na praça ao lado está tudo a beber café e fumar xixa. Portanto, às vezes também há essa percepção mediática que pode enganar, não é? Portanto, eu diria que aquilo que tem afetado mais o turismo no Líbano é a pandemia, a questão económica, a própria questão económica do Líbano, em que mesmo que uma pessoa venha do estrangeiro com dólares e depois troque no mercado negro e as coisas se tornem um bocadinho mais acessíveis financeiramente, isso não é muito atrativo para os turistas. Os turistas gostam de usar o cartão, gostam de ter essa autonomia
não gostam de estar à mercê do mercado negro, não é? Mesmo que não seja um mercado negro, aquela imagem de uma coisa subterrânea com pessoas cheias de armas e droga e seja o que for. Não, eu por exemplo, troco o meu dinheiro, os meus dólares, quando tenho acesso aos dólares, portanto, onde é que é? É no resto chão de um edifício, onde está lá um indivíduo que faz a troca dos dólares e das libras. Portanto, é uma coisa totalmente civilizada. Mas até isso inspira um bocado, eu acho que inspira um bocado de receio nas pessoas que não conheçam o que é o mercado negro, não é? Depois da pandemia, a questão económica, a questão de não podemos usar os cartões aqui, as próprias infraestruturas turísticas no Líbano, uma pessoa viajar de autocarro aqui é desconfortável, portanto, normalmente quando uma pessoa faz turismo aqui, faz turismo através de agências de viagens e tem de pagar extra por essas agências de viagem, ou então tem de alugar um carro, mas isso também é caríssimo. Então, não há aquelas infraestruturas, como por exemplo em Portugal, em que uma pessoa quer ir de Lisboa ao Porto, fazer esse tipo de turismo e está confortavelmente sentada no comboio. Antigamente havia aqui uma linha férrea que ligava portanto, o Líbano até à Síria, até Israel também. E isso não existe, isto foi desmantelado, foi destruído, abandonado, não é? E tantas outras coisas foram deixadas ao abandono ou à negligência. Portanto, a própria infraestrutura turística no Líbano é deixa muito a desejar. Que mais? Portanto, a reputação que o próprio Líbano tem, que por um lado acaba por não atrair muita gente não libanesa, que não vive no Líbano. Por outro lado, cria aquele nicho de, mas se calhar podemos ir lá e ver um bocado da ação e tudo mais. Eu conheço alguns turistas que querem vir cá ao Líbano por causa disso. Querem ir à Síria também pelas mesmas razões, não é? Embora a Síria esteja mais destabilizada que o Líbano. Portanto, é isso. Eu acho que estes são fatores que influenciam, enfim, um certo dano no setor turístico no Líbano. Agora, eu ia-vos mandar uma imagem, eu depois mando, depois da nossa conversa, mas eu tentei colher dados do website do Ministério de Turismo libanês e na busca Google aparece lá a informação "The site might be hacked". Portanto, esta é a imagem do Líbano e isso também não transpira muita confiança para as pessoas. Lá está, há pessoas que adoram isto, pensam, aquilo é um Estado rogue, não é? Um rogue state. Mas há outras pessoas que dizem, não, eu quero ter conforto, não quero ter o risco de haver uma explosão. Aquela explosão, de facto, mexeu muito com os libaneses e com as pessoas fora do Líbano. Veio aqui muita ajuda humanitária, mas o turismo ficou bastante afetado. Eu diria que há outra coisa que também, eu esqueci-me de dizer isto, eu acho que há outra coisa que afeta bastante, portanto, a decisão que uma pessoa tome se vem ao Líbano ou se não vem, que são os próprios meios de comunicação social, órgãos de comunicação social. Eu lembro-me de uma grande reportagem que passou na SIC, muito bem executada, muito bem editada, mas infelizmente com bastante tendenciosismo por parte da repórter, em que ela às tantas, portanto, descreve Trípoli, que é a cidade mais a norte de Beirute, é a segunda maior cidade do país, e ela descreve Trípoli como um cenário de guerra, portanto, uma espécie de microcosmos, ela usou mesmo esta expressão, microcosmos, daquilo que se passa no país vizinho a 30 ou 60 km de distância. E a verdade é que eu ainda outro dia falei com uma guia turística em Trípoli, que tem anos e anos e anos, e centenas de pessoas que fizeram as viagens dela, e ela diz que o turismo em Trípoli acabou, porque os média estrangeiros, nomeadamente média ocidentais, continuam a ilustrar, a retratar Trípoli como se fosse uma zona a não ir, não é? Eu, quando vim cá em 2016, tinha visto aquele documentário da Vice
sobre Trípoli, precisamente, portanto, dois bairros que andavam em conflito permanente já durante 8 anos. E quando eu cheguei cá, eu disse às pessoas libanesas que conheci entretanto, disse, olha, quero visitar estes sítios todos, mas ouvi dizer que Trípoli não é para se visitar. E eles disseram, não, já acalmou isso, já acalmou há 2 anos atrás. Esse documentário não está atualizado, eles continuam a tentar vender aquela ideia, pronto, porque as polémicas vendem mais, não é? Mas isso cria danos devastadores na imagem de um país ou de um sítio local, e isso depois afeta a atividade turística, não é? Há mesmo ONGs que não entram em Trípoli. Portanto, há pessoas que vivem aqui no Líbano, sabem exatamente o que é que se passa em Beirute, em Trípoli, e eles não põem lá os pés. Portanto, acho que são ONGs alemãs e inglesas. Não sei se francesas também. Mas é um detalhe. Mas só para vos dar um exemplo de que até os órgãos de comunicação social podem afetar negativamente o turismo e de forma injusta, porque isto é errado. O que aquela jornalista da SIC, o nome dela é Susana André, o que ela fez com aquela reportagem foi uma vergonha, porque ela, não só isso, ela cometeu ali erros gravíssimos, mas esse, especificamente sobre Trípoli, para mim foi chocante. Porque Trípoli não é uma zona de guerra. Não é agora. Pronto. Também não sei. Daqui a 2 ou 3 meses, se calhar vai ser. Não sei. Mas neste momento não é. E não é já há muito tempo. Já há muitos anos que não é uma zona de guerra. Portanto, sim. Gostaríamos então de agradecer a sua participação e agora vamos ter algumas perguntas do público para ambos os oradores. Força. Professora Cláudia Seabra, pode começar. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer ao grupo que fez uma apresentação muito interessante e, obviamente, agradecer aos nossos 2 convidados, a Dr. Zé Luís Abrantes, enfim, companheiro de largas lutas nestas coisas do turismo e da investigação em turismo, e João, que trouxe aqui uma realidade tão mais real do que aquela que nós assistimos muitas vezes na comunicação social, e aquilo que o João acabou de dizer, da comunicação social ter uma importância enorme na imagem dos destinos enquanto, destinos turísticos, é realmente uma realidade. Enfim, conseguem destruir de facto a reputação dos destinos. Eu tenho 2 perguntas, uma para cada orador. O Dr. Zé Luís Abrantes falou muitas vezes de Itália e também disse, e muito bem, que há esta questão do que acontece, mas depois da percepção de segurança, e muitas vezes esta percepção também tem muito a ver não com os conflitos que existem, mas com a capacidade percebida que as pessoas têm daquele país lidar com os conflitos. Por exemplo, Israel, enfim, é um país constantemente em conflito, dentro e fora. No entanto, temos esta imagem de que eles conseguem resolver tudo e, portanto, nós temos esta sensação de que eles conseguem resolver os problemas. Já não acontece, infelizmente, com outros países. No caso de Itália, muito especificamente, que é um país sempre muito instável em termos políticos, e uma das situações que nós vemos quando visitamos Itália, principalmente junto aos grandes monumentos, é vermos polícia de G3, não é? Portanto, militares que estão a guardar aqueles locais, e a minha pergunta vai nesse sentido. Isto dá mais ou menos segurança aos turistas? Ou seja, a presença de forças de segurança para garantir a segurança muitas vezes mais dos turistas do que propriamente dos residentes, até que ponto é que isto traz mais ou menos segurança às pessoas que visitam e também aos residentes? Para o João, tenho uma pergunta, e há bocado o João falou, enfim, de uma forma até engraçada, da forma como os libaneses lidam com esta questão da violência, e a minha pergunta tem a ver com isso. Acha que esta imunidade, entre aspas, que os libaneses, a sua sogra, a sua esposa têm relativamente a esta situação dos tiros, enfim, de todo este clima que para nós nem sequer faz tanto sentido, não é? Isto tem a ver com uma questão de vivência, ou seja, de experiência de vida de quem já lidou tantas vezes com situações de violência que já não afeta,
ou tem a ver com uma questão cultural, eventualmente, de lidar com estas situações? Portanto, tem a ver com uma vivência pessoal ou tem a ver com a questão cultural de quem já nasceu numa cultura, eventualmente, de violência? Ok. Doutor Zé Luís, se calhar. Doutor Zé Luís, por favor. Está com o microfone desligado, Zé Luís. Esta coisa na internet ainda não me adaptei. Bom, eu vou dar três exemplos para falar disso. Um sítio onde eu senti uma enorme segurança e uma enorme tranquilidade foi no Japão. Tive a oportunidade aqui há uns anos de estar 10 dias no Japão, tirando no aeroporto, portanto, excluindo o aeroporto, nos 10 dias andei em Tóquio, Kyoto, uma série de cidades, vi 2 polícias, ok? Vi 2 polícias. Literalmente 2. Não estou aqui a utilizar nenhuma metáfora, não, 2. Mas eu tinha a sensação de que com o sistema de videovigilância deles, que se alguém cometesse algum crime, roubasse uma carteira ou coisa assim, numa cidade onde há milhões de pessoas, o ladrão não demorava mais de 5 minutos a ser apanhado. Okay? Senti uma enorme sensação de segurança, sair à noite, andar inclusivamente em ruas sem ninguém, onde de repente se fosse atacado não tinha, mesmo que gritasse não havia ninguém, não é? Mas não aconteceu absolutamente nada. Outro exemplo, em Marrocos, alguém rouba uma carteira a uma turista, vem a polícia, apanha o ladrão, que entretanto o ladrão que foi seguro pela população. Ou seja, a própria população foi atrás do ladrão, segurou, vem a polícia e a polícia literalmente dá-lhe uma carga de pancada que, coitado do rapaz, devolveu a carteira intacta à turista. Também tenho uma sensação de segurança, porque sei que se alguém tentar alguma coisa, não é? Que a própria população cai em cima. Obviamente que há outras coisas que detesto, porque quando a gente vai com mulheres, os homens estão nas esplanadas virados para fora e mandam bocas às mulheres. Ok? Portanto, imaginem como é que uma mulher se sente. E eu sou muito sensível a isto porque tenho 2 filhas, ok? Portanto, sou muito sensível a esta questão do feminino. E acho que o futuro é das mulheres. Outra sensação, com as tais armas automáticas, não é? Foi em Paris. Eu levava uma mochila às costas com alguns milhares de euros em câmaras e em lentes e não sei o quê, e no metro sou abordado por ladrões que me tentaram, num túnel do metro, que me tentaram encostar à parede e me pediram a mochila. E me iam levar tudo, a mochila, o telemóvel e tudo, mas eles perceberam que eu levava a câmara e que aquilo tinha algum valor no mercado, e fui salvo por 3 polícias que apareceram do nada. Uns autênticos santos, não é? Que peço desculpa pela questão religiosa, mas apareceram aqueles deuses ali que é assim. Eu não gosto muito de andar a fazer turismo sabendo que estou seguro porque tenho ali uns quantos polícias e que de repente eles podem disparar as armas automáticas e matar os ladrões e sabe-se lá para onde é que vão as balas, se uma farra ricochete, etc. Mas às vezes não há outra forma. Ou seja, às vezes não há outra forma. E andar em Itália, andar em
em cidades onde pode haver tumultos, onde pode, sobretudo, haver atos terroristas, não é? Porque sobrepõe-se aqui à questão da segurança, a questão dos atos terroristas, e nós começamos a ver nas cidades europeias muita polícia nas ruas, etc. No caso, por exemplo, de Barcelona também, o sul de França, etc., e França, porque havia essa probabilidade de haver ataques terroristas. Às vezes não pode ser de outra maneira, ou seja, a polícia tem que lá estar. Mas se isso é confortável em termos de turismo, eu acho que não é. Eu acho que sempre que sei que vou para uma cidade e que posso e que tenho essa percepção de que pode acontecer algo porque pode haver um ataque terrorista, pode haver... eu evito e tento ir para outro sítio. Mas lá está, como o colega disse, se calhar é uma questão de hábito, não é? Mas eu ainda não tenho esse hábito e se calhar prefiro... eu acho que a maior parte dos turistas prefere não ter essas imagens e estar num sítio mais calmo. Aliás, o estudo, não é, que nós publicámos e que os alunos já citaram, reflete isso mesmo, ou seja, que nós beneficiamos de haver ataques terroristas e instabilidade na Europa, não é? Porque Portugal, felizmente, não é? Esperemos que possamos manter para sempre ou durante muito tempo essa imagem, não é? E essa percepção de que nós somos realmente um país seguro, não é? E portanto nós beneficiamos muito dessa percepção de segurança, e creio que no turismo à parte de se poder oferecer boa comida, não é? Boa gastronomia, belas paisagens, transporte, etc., realmente a percepção de segurança é um valor muito, muito importante. Mas lá está, há sempre nichos que preferem o contrário. Não é? E já hoje aqui falámos ação, como diz o João. dos turistas que querem ir ao Afeganistão e etc. Obrigada. João. Ok. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Ok. Ora bem, portanto, a pergunta é muito interessante. Eu acho que isso dava um doutoramento ou dois sobre... A raiz da imunidade. A razão da imunidade. Exato. Eles, aliás, têm uma expressão aqui, é um bocadinho mais ampla, pode abranger também esses aspectos que referiu, mas que é a resiliência libanesa. Portanto, a forma como eles acabam por sobreviver e vão acabando por encontrando soluções aqui e ali que não são providenciadas pelo Estado ou pelo governo ou pelas autoridades, e os próprios libaneses acabam por solucionar tudo. Nós, por exemplo, eu não sei que horas é que agora são aqui, mas são... Não consigo ver, mas pronto. À meia-noite, todos os dias à meia-noite, a eletricidade acaba. E, portanto, qual é a solução que os libaneses encontraram para isso? É instalar como é que se chama? Eu agora estão a falhar os termos, que estou um bocado limitado por causa do jejum do Ramadão. Mas pronto. Um gerador? Um gerador, exatamente. Um gerador que, portanto, eles precisam de combustível para isso também. Também é outro problema que eles têm, que é o abastecimento de combustível aqui neste momento, no Líbano. Normalmente vem do estrangeiro. E, portanto, eles têm um gerador que substitui portanto, a parte da eletricidade que vem do Ministério da Eletricidade, não é? O Ministério da Energia. E, portanto, eles vão encontrando estas soluções aqui e ali. O mercado negro foi uma solução que eles encontraram para a inflação da moeda libanesa e da falta de acesso a dólares, por exemplo. Portanto,
eles têm a resiliência libanesa. Eles são um país extremamente unido e extremamente dividido ao mesmo tempo. E isso ficou bastante exacerbado durante e depois da Guerra Civil. Divide and Conquer foi uma tática genial que eles usaram, muito básica, mas genial. Portanto, os senhores da guerra, não é? Os warlords dos variedíssimos partidos e fações, eles trocaram de farda em 1990, portanto, passaram a usar fato e gravata e passaram a ser os políticos, de facto, dos libaneses, com ou sem escolha, não interessa, eles estão lá e ainda lá estão, 30 e tal anos, 31 anos depois, ainda estão no poder. E, portanto, os libaneses não têm muita escolha e são bastante divididos em facções e religiões. E, portanto, são 18 grupos religiosos, temos os cristãos, variedíssimas correntes cristãs, temos os muçulmanos, nomeadamente os sunitas e os xiitas, temos os druze também, e pronto, e cada grupo religioso está associado a um partido político específico. Portanto, eles todos estão todos divididos, mas estão todos juntos dentro daquele grupo, daquele microcosmos. Não é? Onde é que eu estou a tentar chegar com isto? A verdade é que este sentido de comunidade, de quase tribalismo, dá-lhes aquela segurança que nós... Segurança pode ser uma sensação falsa, não é? De segurança, porque eles correm riscos, e grandes riscos, não é? Mas o facto de serem bastante chegados em termos de comunidade dá-lhes aquela ilusão de que estão seguros. A verdade é que tal como aconteceu nessa experiência em Marrocos, eu se for assaltado aqui em Beirute e começar aos berros em inglês ou francês no meio da rua, vai muita gente parar e vai muita gente tentar ajudar. Isso já não acontece tanto na Europa, por exemplo, a este nível tão visceral, não é? Portanto, eles acabam por se entreajudar imenso, sentem-se mais seguros, portanto, em comunidade, e são muito chegados portanto, a família ainda é bastante importante. Eu vivi 10 anos em Inglaterra e eu não senti, portanto, as afinidades familiares que os ingleses têm entre eles, que têm, mas à maneira deles, mas não é tão intensa como os libaneses, por exemplo, ou os marroquinos. Todas as pessoas têm este sentido de, pronto, estamos seguros, temos armas. Lá está, eu acho que eles têm a cultura das armas e eles têm o hábito de ter armas. Há sempre armas. Eu, por exemplo, agora vamos passar o fim de semana ao sul. Um dos meus cunhados tem uma espingarda e ele está sempre a apontar a espingarda às pessoas. Não tem balas lá, mas está ali. É uma brincadeira que ele tem. Isto pode ser o PTSD que ele tem, não é? O stress pós-traumático que ele tem e é a forma como ele computa com isto, não é? Há outras pessoas que jogam jogos de guerra, há outras pessoas que vão às convenções de paintball. E há outras pessoas que, pronto, assim, à meia da noite, alguém pega numa AK-47 e começa aos tiros. Eu muitas vezes pergunto à minha esposa, o que é que está a acontecer aqui? Eles lembraram-se de mandar uns tiros para o ar e pronto, já está. Não há razão nenhuma, não é? Por um lado, portanto, isso é a questão deles estarem em comunidade, terem de se defender contra os outros, mesmo que os outros não sejam inimigos. Eu tenho amigos de todas as fações e todos os grupos religiosos aqui no Líbano, e eles não têm nada contra mim pessoalmente, porque eu não sou um deles, não é? Mas eu sugerir a um cristão para vir aqui ao sítio onde eu vivo, ele imediatamente diz não. Se eu disser a um muçulmano para ir visitar os meus amigos cristãos a um bairro cristão, eles dizem não. Portanto, há aquelas também, as mazelas da Guerra Civil. São profundíssimas. Eu lembro-me em 2016, fui sair com uma miúda libanesa, primeira semana que cá estive, e na altura era solteiro, não é? E quando voltei a casa, estava em casa dos amigos cristãos, e eles perguntaram-me logo, como é que ela se chama? E eu disse-lhe o nome. Não, o apelido. Porque eles queriam saber, e é uma coisa instintiva, eles não fazem isto para querer fazer inspeção ou querer fazer julgamento de valores. É uma reação instintiva. Qual é o apelido? Porque sabendo o apelido, eles sabem qual é a religião.
ou o grupo religioso a que essa pessoa está associada. Portanto, nós não temos isso em Portugal, acho eu. Já, possivelmente, há muito tempo, não é? Mas só para dizer o seguinte, que as pessoas têm de facto esta divisão por um lado e coesão por outro, entre eles, têm o hábito de ter armas por todo lado, e depois quando uma pessoa passa por 15 anos de guerra civil, em que não sabe se ao sair de casa vai levar com um tiro na cabeça ou não, ou quando voltar a casa ainda lá está, entre outras coisas, eu não passei por uma guerra civil, não sei o que é uma guerra civil. Eu não sei o que é estar num estado permanente de guerra civil. Eu não sei o que é em 2006 ter bombardeamentos durante mais de um mês, quase ininterruptamente, por parte de outros países, que é, militarmente falando, muito mais poderoso do que o próprio país, não é? Do que o Líbano. Eu acho que é uma mistura das duas, sinceramente. Eu acho que eles têm a cultura das armas, têm a cultura da violência, têm imunidade também, por causa disso, mas têm também imunidade pela experiência, pelo stress pós-traumático, por tudo aquilo que passaram. A explosão no ano passado, as ameaças constantes, vai haver uma guerra ou uma invasão. Portanto, eu diria que, lamento imenso a resposta bastante longa, mas para responder a uma questão até, pronto, se calhar podia ter respondido numa linha, mas acho que são os dois, basicamente. Acho que a resposta reflete a complexidade disto. É muito complexo, porque isto é um emaranhado de detalhes e de aspectos que se misturam, é uma promiscuidade enorme entre todas estas variantes ou variáveis, e que acabam por, enfim, fazer este retrato deste país, que é um país extremamente complexo, muito, muito complexo. Há um artigo, eu depois posso-vos enviar isto tudo, mas há um artigo do Robert Fisk, que morreu no ano passado, acho eu, ou este ano, mas ele viveu muito tempo aqui no Líbano, e ele faz um retrato perfeito, quase perfeito, da complexidade que é este país, e porque é que, para fazer este país funcionar a nível político e, por arrastamento, a nível económico, é quase impossível, porque eles não se entendem. Então, é preciso, portanto, o presidente tem de ser cristão maronita, o presidente do parlamento tem de ser sunita, tem de ser xiita, o primeiro-ministro tem de ser sunita. No meio disto tudo, nem sequer há mulheres, portanto, em cargos mais elevados. Continua a ser uma sociedade bastante patriarcal, por um lado. Por outro lado, é extremamente progressiva, ou progressista, porque nós falamos com pessoas no terreno, e as pessoas que não fazem parte dos grupos políticos, que não estão associadas a grupos políticos, são pessoas extremamente eloquentes, têm uma cultura acima da média, são extremamente bem viajadas, bem conectadas, já tiveram em não sei quantos países, têm 2, 3 licenciaturas às vezes, é inacreditável. Portanto, também há essa discrepância. Uma pessoa podia pensar, ok, este é um país super corrupto porque não há educação, porque não há acesso à escola ou à universidade, as pessoas não viajam, estão ali retidas, não é? Não, o Líbano é um país que está refém, as pessoas extremamente educadas e muito, muito cultas estão reféns de uma classe política que é uma classe política armada. Eles, em teoria, entregaram as armas, exceto o Hezbollah. Mas todos eles têm armas. E todos eles estalam o dedo. Portanto, se eu, o presidente do Líbano, ouvir alguém falar mal de mim, estalo os dedos e há uma horda de fanáticos que dão cabo da pessoa que falou mal do presidente. Ou do presidente do parlamento. Ou do primeiro-ministro, seja o que for. A questão religiosa também tem aí um grande impacto, não é? E as feridas que ainda estão abertas da guerra civil. Obrigada, João. Isto, de facto, é uma realidade tão complexa que dava, enfim, conversa. Mas essa questão é uma questão interessante e acho que devia ser colocada também portanto, a psicólogos sociais, portanto, a pessoas que tratam da psicologia social, porque isso de facto, é interessante. Eu acho que neste caso é os dois, mas um pode ser mais predominante do que o outro. Nós estamos a falar não só da Guerra Civil, mas de tudo aquilo que veio depois da Guerra Civil, portanto 30 anos, 31 anos,
E a forma como isso, lá está, a minha sogra já não ouvia pessoas aos tiros há imenso tempo, e a primeira reação que ela tem é: pronto, fada, está tudo bem. Não, já. Ela tinha sido alvejada por um sniper aqui à porta desta casa, onde ela viveu aqui a vida toda, nos anos 80. Pronto. E acho que passando por uma experiência dessas, ela ouve isto e pensa: já passei por pior. Não é? Pois é, essa a sensação da vivência, não é? E dar valor também aos dias que se vão vivendo e eventualmente ao valor que se dá à vida humana, não é? Que é tão diferente e só quem está em culturas diferentes é que percebe isso. Sim, eu esqueci-me de referir isso é importante, porque as pessoas acho que aqui elas vivem um dia de cada vez. E eu também já comecei a fazer isso, que não é benéfico de todo. Acho que uma pessoa deve ter também planos a longo prazo, ter objetivos ambiciosos, mas aqui a ambição é chegar ao próximo dia inteiro, não é? Uma pessoa estar inteira, não é? E a geração do pós-guerra civil, de facto, agora estão na casa dos 28, 29, 30, eles dizem aquilo que querem é festa e não pensar muito no amanhã. No amanhã, porque não se sabe se existe. Exato. Mas isso Obrigada, é extremamente João. limitativo, não é? Obrigada, João. Nada, obrigado. Não sei se a Ana Mónica ainda quer fazer a pergunta dela ou não. Boa noite. Eu ia para dizer rapidamente para já parabéns aos convidados. As jornadas parece que estão cada vez mais interessantes, gostei imenso. Acho que ficávamos aqui a noite inteira a ouvi-los. Queria dizer ao Dr. José Luís que, contrariamente àquilo que ele referiu, Marrocos foi dos piores sítios onde eu já estive. Não voltei lá, estou a falar de uma situação há mais de 20 anos. Se calhar por ser mulher também referiu isso. Em relação ao João, eu queria perguntar uma coisa rápida, já quase respondeu, mas eu queria perguntar, João, imagina-se a viver no Líbano para o resto da vida? Não. Eu, para o trabalho que eu estou a fazer agora, faz sentido estar no Líbano, porque de facto o trabalho de fotojornalismo aqui é rico. Todos os dias acontece qualquer coisa e nós temos muitas solicitações. Ainda hoje tive um artigo publicado no Financial Times, por exemplo. Eu não fazia ideia que eles alguma vez estariam interessados naquilo que eu faço, mas lá está, aconteceu. Portanto, há muita oportunidade de trabalho, mas isto tem o seu desgaste psicológico e físico para o restamento, e eu não estou muito interessado nisso. E dou-vos um exemplo. Aconteceu um oil spillage, portanto, tivemos aqui um desastre ecológico que veio de Israel, mas depois o governo libanês não tratou disso, portanto, nós neste momento temos petróleo portanto, ao longo da costa mediterrânica libanesa. Portanto, eu já nem no mar posso nadar, que é daqueles pequenos, dos poucos prazeres que eu tenho na vida, daqueles prazeres essenciais que eu tenho. Nasci em Portugal, não é? Claro. País de mar. Exato. Temos todos, acho eu. Eu acho que sim, e vivi também no sul de Inglaterra durante 10 anos, depois quando viajei tive em vários países e havia sempre de facto o elemento marítimo ali, ou marinho, e eu já não posso sequer fazer isto aqui no Líbano. Portanto, é um país que está cada vez mais limitado. Aliás, no ano passado eu lembro que já havia muitos jornalistas que estavam sediados em Beirute e que acabaram por mudar-se para Istambul porque era insustentável viver aqui. Portanto, não me imagino viver aqui para o resto da minha vida. Deus me livre. Mas não sei. Mas acho que agora, tendo aqui família, é um país onde vamos querer ir e voltar. E pronto. Obrigada, João. Então, Obrigado. como já está a chegar ao final, já está a acabar a nossa sessão, agradecemos a toda a gente que tenha aparecido aqui, que teve condição a nossa apresentação e que tenha o resto de uma boa semana. Obrigado. Obrigada também aos oradores, não é, David? Obrigado, também obrigado aos nossos oradores por comparecerem. Foram ótimos e, de facto, como diz muito bem a Ana Mónica, tínhamos aqui conversa para muito mais horas, infelizmente não temos tempo, mas foram testemunhos muito, muito interessantes e muito ricos e muito enriquecedores. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. E um principal obrigado ao orador João Sousa, porque, apesar de estar no Ramadão, apareceu aqui em condições de sofrimento quase, nós sentíamos aqui o sofrimento do João. Eu estou a sofrer imenso, mas já preparámos ali a xixa, portanto há uma redenção. Só comem durante a noite, não é, João? É assim? É no período do dia.
até ao nascer do sol e pronto. E portanto comem desalmadamente nessas horas, para conseguir aguentar as horas seguintes. O que também é uma bestialidade, eu acho que também não é nada saudável, mas pronto. Quando nós vemos a comida à frente, não pensamos muito, pensamos só depois. É uma questão cultural. Obrigada, João. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Portanto, já peço aos alunos que fiquem só um bocadinho. Creio que já só estamos nós. Portanto, vamos fazer uma avaliação desta sessão.